Bem, eu não quero puxar a brasa à minha sardinha, nem recordar velhas rivalidades, entre aspas, entre Rias e RIPs, mas gostava de chamar a atenção para a ação de um setor que, quanto a mim, tem vindo a ser muito esquecido, mas que desempenhou um papel fundamental ao longo de toda a crise académica de 62. E estou a falar do setor da propaganda. Os comunicados que começaram, salvo erro, com o número 0, que saiu no dia 26 de março, e que foram sendo distribuídos ao longo dos meses, quase diariamente, e alguns dias até chegaram a sair 4, traduziam um trabalho muito duro de toda uma equipa que passava noites sem dormir, muitas vezes, para que esses mesmos comunicados pudessem estar nas mãos dos estudantes às primeiras horas do dia seguinte. E isto era um processo que era de facto muito complicado e que envolvia também alguns riscos. Começava por termos de esperar que terminassem as rias, que eram reuniões que se prolongavam horas a fio pela noite, em discussões e procuras de consenso e deliberações, até que finalmente surgia a redação final do comunicado. Esse material escrito era entregue a um delegado da RIP, à RIA, e esse delegado iria então pôr em marcha todo o processo, que começava pela gravação do stencil, depois pela passagem deste a copiógrafo. Isto era também um processo complicado, porque os copiógrafos andavam permanentemente a mudar de local, de escola para escola, para dificultar o mais possível a sua localização por parte da PIDE. As condições de trabalho também eram péssimas, as salas eram pequenas, tinha de estar tudo fechado, porque o barulho característico da máquina tinha de ser abafado de qualquer jeito. As avarias sucediam-se umas em cima das outras, chegavam os stencils a desfazer-se e a ter de se recomeçar tudo, mas bem, terminada a fase da impressão, chegava-se a uma segunda etapa, que era fazer chegar esses comunicados às escolas. Era aí que eu entrava. Eu nem sequer era de Lisboa, portanto vivia num quarto alugado. Estava fora de questão utilizar o telefone da casa, de maneira que levantava-me de madrugada, ia a uma cabine telefónica que havia ali num larguito ao pé da casa e estabelecia um contacto com um delegado da RIP, que me transmitia um número de telefone hipotético, para um hipotético contacto que eu deveria fazer, e cujo último algarismo correspondia a uma cifra que estava atribuída a cada escola onde funcionava o copiógrafo e onde nesse dia os comunicados seriam apanhados para depois seguirem. Recordo-me que a cifra, o algarismo correspondente à medicina era o 5, o técnico era o 7 e os outros já não me recordo. De posse dessa informação, corria então as várias escolas que estavam espalhadas por toda a cidade, onde um delegado de propaganda da escola me aguardava, recebia os comunicados, pelo que entre as 9 e as 10 da manhã a distribuição pelos alunos estava em marcha. Para além desta atividade, que era de facto a principal, havia depois toda uma outra atividade do setor da propaganda, nomeadamente a feitura de cartazes, ações de angariação de fundos, etc. E depois havia também os aspectos mais divertidos, isto não era tudo assim tão difícil e tão negro. Recordo-me, para terminar, e se ainda tiver tempo, de uma ação que houve na cantina, já não me lembro quando, nem a propósito de quê,
mas era obviamente proibido afixar cartazes nas paredes e nas colunas. E então houve alguém da propaganda que teve a brilhante ideia de suspender esses cartazes de balões coloridos que se elevaram pelo teto da cantina e que deixaram o reitor à beira de um ataque de nervos. E daí saiu uma canção dirigida ao reitor, e em que uma das quadras dizia: olha para o ar e suspira e diz para com os seus botões: maldita da propaganda, não sei tirar os balões.